O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa tarde, meus colegas corretores, que eu também sou corretor, não atuo comercialmente, mas advogo para imobiliárias, para corretores, para administradoras, e para mim é sempre um prazer enorme estar aqui no Cresce, podendo contribuir, podendo ter uma troca aí de conteúdo, podendo fazer essa palestra e contribuir para o mercado imobiliário e para a profissão de corretor de imóveis. Hoje nós vamos tratar de um tema que, como disse o Anderson, é bastante importante. Isso que a gente vivencia hoje é a chamada Revolução 4.0. Então, para quem tiver interesse, esse conceito de Revolução 4.0 foi criado por um economista chamado Klaus Schwab. Ele tem um livro que vende fisicamente ou por meio de e-book, que é a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial. Então, hoje nós vivenciamos uma sociedade da informação, e aí vocês vão entender por meio dessa pequeno bate-papo que a gente vai passar um pouquinho por cada tema, para dar noções gerais para todos os colegas aí, corretores, imobiliários, administradores de bens, administradores de condomínios, como é que essa revolução do mundo digital, como é que essa revolução tecnológica atinge o nosso cotidiano e atinge o nosso mercado imobiliário. Hoje a gente vai tratar sobre bens digitais, então eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é bens digitais, o que são bens digitais. Bens digitais estão diretamente ligados aos nossos direitos de personalidade, ou seja, os nossos direitos de intimidade, de honra, de pessoalidade, aquilo que nos identifica, que nos caracteriza. Então, a gente entra muito, de novo, nesse conceito, e por isso, o segundo bloquinho aí dessa apresentação, desse slide, está a LGPD, porque está diretamente ligado aos dados, né? Os bens digitais é o nosso patrimônio digital. Então, para listar uma ideia do que é bem digital, para que vocês entendam esse conceito, para quando vocês estiverem num negócio e alguém comentar sobre bens digitais é o nosso patrimônio digital, é tudo aquilo que nos insere nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. Então, nós temos e-mail, nós temos mensagens escritas por meio de aplicativo, nós temos blogs, nós temos arquivos digitais, contas, sejam elas bancárias ou de cartões, nós temos contas em redes sociais, nós temos compartilhamento de fotos, compartilhamento de vídeos, nós temos perfis em redes sociais, perfis em jogos de game online, nós temos websites, nós temos sites de compra, de prestação de serviço, então são os websites, onde nós temos, no caso de compra e venda de produtos e serviços, nós temos o e-commerce, que é regulamentado por um decreto-lei, que deve cumprir as premissas do Código de Defesa do Consumidor e outros regulamentos de acordo com os produtos ou serviços que são por nós comercializados por meio do nosso website, algo que hoje é bastante comum. Há 10, 15 anos atrás, os colegas de corretagem, os condomínios, as administradoras não tinham tanto uso de tecnologia como tem hoje, e isso é um mundo sem volta, é um mundo que cada vez mais a tecnologia nos servirá. Ainda nessa lista de bens digitais, nós temos os livros, nós temos as músicas digitais, nós temos os livros, os e-books, nós temos os nomes de domínio, nós temos uma série infindáveis de registros que nós fazemos no mundo digital, em websites, no telefone celular, nos aplicativos. Cada aplicativo que eu tenho uma conta, um cadastro, é um bem digital. Por isso também o direito acaba já hoje
tratando de alguns temas que são diferentes e que muitas vezes a gente acaba nem ouvindo tanto falar, como, por exemplo, a herança digital. Por que herança digital? Porque se eu tenho bens digitais, quando eu venho a falecer, eu, consequentemente, vou ter uma sucessão, vou destinar a alguém cuidar do meu patrimônio digital, mesmo que seja para encerrar essas contas, por exemplo. Então, tudo que compõe a minha vida, tudo aquilo que me identifica, tudo aquilo que eu uso no meu dia a dia, no meu smartphone, no meu computador, no meu tablet, é um bem digital. Daí vem a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é um marco regulatório que visa assegurar o seu patrimônio digital e tudo aquilo que lhe identifica e que pode, portanto, colocar o seu negócio, pode colocar a sua vida na mão de terceiros que, de boa fé ou de má fé, possam causar qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de dano em virtude dos seus dados. Então, passando para o segundo bloquinho de LGPD, a gente fez uma live sobre LGPD, mas acho sempre salutar a gente voltar para alguns conceitos básicos da LGPD, como, por exemplo, o consentimento, que é quando eu permito que alguém capture os meus dados para um determinado negócio, e esse consentimento está diretamente ligado à questão do legítimo interesse, que aquele que vai controlar os dados, que vai tratar os dados, ele é quem deve justificar, é quem deve explicar para você, de acordo com base no legítimo interesse descrito na lei, por que ele precisa de determinados dados pessoais. Nós temos os dados sensíveis, como biometria, como reconhecimento facial, como DNA, como cor de pele, opção sexual, opção política, opção religiosa, e nós temos os dados comuns, como o CPF, o RG, um e-mail. Todos esses dados compõem parte desse seu patrimônio digital, desse bem digital, e deve, portanto, ser resguardado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que a proteção à sua intimidade, à sua honra, à sua imagem, também está em legislações específicas. Então, numa relação de consumo, como a gente analisou na live, que está aí guardada, está aí à disposição para vocês, se vocês quiserem rever dentro do TV Cresce, a sentença, a primeira sentença do ramo imobiliário, que foi a primeira sentença do Brasil, tratando de uma indenização por descumprimento da LGPD, mas não somente pela LGPD, mas atrelando ela, dialogando a LGPD com os direitos do consumidor, com a Constituição Federal, porque a nossa intimidade é resguardada desde a Constituição. Então, numa relação de consumo, a LGPD dialoga com o Código de Defesa do Consumidor. Numa situação de internet, a LGPD vai dialogar com o Marco Civil da Internet. No e-commerce, com o Código de Defesa do Consumidor e com o decreto do e-commerce, né, o decreto dos sites de venda de produtos e serviços. Então, a LGPD vem ao nosso mundo, em virtude dessas legislações específicas, tratarem dos temas de forma muito simples e de forma muito pontual em seu campo de atuação específico, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta única e exclusivamente a defesa do consumidor, as relações jurídicas de consumo. Então, era necessário uma lei geral de proteção de dados, justamente em virtude do avanço da tecnologia, do avanço da sua sociedade digital, dessa sociedade da informação que nós hoje vivemos. Em virtude disso, é que se fez necessária uma lei geral de proteção de dados, um marco regulatório específico para regulamentar a proteção aos dados das pessoas, causando assim uma maior proteção da sua intimidade, da sua vida. Então, as empresas não podem capturar e tratar os seus dados, como eu sempre dou de exemplo, uma loja que vende uma peça de roupa e pede para você fazer um cadastro colocando RG, CPF, nome de esposa, e-mail do vizinho,
ou num contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, não de bem imóvel, de bem imóvel, em que eu acabo tendo um cadastro e se eu fico devendo a minha moto, meu carro, meu barco, começam a fazerem cobranças para os mais diversas pessoas da minha relação familiar, que não tem nada a ver com a minha relação jurídica com o banco. É para isso que veio a LGPD, e também a LGPD vai cuidar de assuntos como, no caso do ramo imobiliário, dessas questões dos leads de marketing, da compra de relação de e-mails, do tratamento dos dados de um cliente que compra uma unidade imobiliária num imóvel em lançamento. Tudo isso a LGPD vai cuidar, porque a LGPD ela é uma lei que é aplicável a todas as empresas privadas e públicas. Então, todos os órgãos de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, terão que se adequar à lei, terão que justificar que informações eles podem cadastrar e tratar, a responsabilidade que é objetiva, sobre as penas da lei e aplicabilidade dessas penas também pelo Poder Judiciário e órgãos públicos diferenciados, como o PROCON, Anatel, Enel, dentre outras. Então, é sempre importante lembrar e ter essa mudança de pensamento, essa mudança de raciocínio relacionada à proteção dos seus dados pessoais. Cuidado ao consentir em dar um CPF que é desnecessário para uma relação jurídica única e simplesmente em troca de um desconto, em troca de um sorteio. É sempre importante lembrar essa questão do consentimento. É importante salientar para condomínios, sejam comerciais ou residenciais, é importante para administradoras de condomínios, de bens imóveis, é importante para condôminos lembrar sempre dessa proteção aos seus dados, e dados não é só CPF, não são só os números do CPF. Vamos falar um pouquinho de startup. O que é uma startup? Startups são empresas que são criadas com o intuito de desenvolvimento científico, tecnológico e inovação para facilitar a venda de produtos ou serviços. Então, sempre que vocês ouvirem, olha, o rapaz está comprando imóvel, está alugando imóvel, ele tem uma empresa que está estudando um aplicativo para cegos, por exemplo, ou um aplicativo de geolocalização para facilitar o trânsito, como existe hoje 2 grandes players aí que todo mundo usa para chegar na casa da sogra, por exemplo. Eu vou chegar na casa, vou para a casa da minha sogra, o que eu vou fazer? Vou colocar nesse aplicativo para ver qual é a melhor rota, qual é a rota mais rápida. Este aplicativo, antes de se tornar algo que veio ao mercado e foi disponibilizado, ele foi objeto de estudo e de programação de computador e de uma série de testes que é feito por uma empresa que é criada com esse intuito. Criar um design de algo que possa ser utilizado no meio tecnológico, seja ele por meio de um aplicativo, seja ele uma funcionalidade, seja ele agora com a internet 5.0 e futuramente a 6.0 que já começaram a estudar, a internet das coisas. Então, o conceito foi desenvolvido por um autor de um livro que eu vou indicar aqui, que chama-se Startup Enxuta. É um livro fácil de achar, tanto em e-book quanto livro físico. Nesse livro, Startup Enxuta, ele dá o conceito de startup, que é a instituição projetada para o desenvolvimento de novos produtos e serviços em condições de extrema relevância e incerteza. Então, é um ciclo que começa numa ideia e numa necessidade. Esse binômio é o que faz criar-se uma startup. Alguém que pensa numa solução que possa, com o uso da tecnologia, facilitar um produto ou um serviço, facilitar a vida de uma pessoa. Algo que possa ser urgente ou não. Algo que possa simplesmente ser comercial. Este modelo de startup, muitas vezes, cria um produto que, em seu início,
ele começa não cobrando uma mensalidade, não cobrando um valor de troca pelo aquele produto ou serviço. É o chamado freemium. Já existe no Brasil, inclusive, um escritório de advocacia que trabalha especificamente para startups, por exemplo, que ele atua num começo de contrato com a ideia de freemium. Eu começo de graça e depois, quando o negócio vinga, eu começo a pagar. Então, um exemplo, aplicativo de música, aplicativo de vídeo, em que você faz o cadastro e você experimenta por 2, 3 meses gratuitamente, e aí depois desse período, ele pergunta para você se ele pode começar a cobrar ali 10, 15, 20, enfim, cobrar um valor, porque você gostou do que você experimentou, então daí, gostando, estando vinculado, é um modelo de negócio dentro desta economia disruptiva, porque a economia que rompe com paradigmas antigos econômicos, daquele simples compra e venda, é chamada de economia disruptiva. Está muito ligada à ideia de tecnologia. Esta ideia de freemium para aplicativos, ela é muito interessante, ela é muito bem vista, porque ela funciona. Quem não fez um cadastro numa plataforma de vídeo ou música, começou gratuitamente, e depois, ali de 2, 3 meses, acabou contratando a empresa para ter um tratamento diferenciado, ou seja, poder baixar músicas ou vídeos, criar uma playlist, não precisar ficar ouvindo propaganda toda hora. Este é a ideia do freemium. E você optando por se manter freemium, existe uma outra forma de você pagar. Porque, na verdade, não existe nada de graça, não é? A verdade é que nós temos uma relação com o capitalismo muito simples, em que tudo é pago. Não tem carona grátis com aplicativo ou taxista e não tem almoço grátis, né? Então, quando eu faço um cadastro numa plataforma de música ou vídeo, que é o exemplo mais fácil de dar dessa característica freemium, eu automaticamente, depois ali daquele período, eu escolho, olha, eu quero que debite no meu cartão de crédito, ou faço um débito automático. E aí eu faço a opção de não, eu quero continuar sem pagar. Esse continuar sem pagar, você fala, nossa, mas o cara me disponibiliza o conteúdo gratuitamente. O grande jargão do mundo da tecnologia é o seguinte: quando eu não pago, é porque eu sou o produto, né? Então, o que acontece? Quando eu não faço o meu cadastro no cliente pago e começo a pagar para ter esses benefícios, primeiramente, o conteúdo de graça não tem todos os benefícios, senão não haveria por que contratar. E, em segundo lugar, você provavelmente vai ter ali um marketing que você vai ter que escutar propaganda, vai ter que ver propaganda, porque alguém vai estar pagando a tua conta. A partir do momento em que você está ali predisposto a ver, tem que ver ou ouvir determinada propaganda para poder continuar tendo acesso ao conteúdo, você virou o produto daquela empresa que está fazendo a propaganda. E é isso que a gente chama de, se eu não estou pagando, o produto sou eu. O que mais que eu tenho para falar para vocês? A questão da startup está muito ligada à parte de empreendedorismo. Então, a gente tem uma lista de princípios em startups, como, por exemplo, o princípio do empreendedorismo na gestão, porque as startups, em geral, elas tendem a trabalhar com uma ideia de gestão mais eficiente, de uma gestão mais ágil na tomada de decisão, até porque as startups costumam com um número de colaboradores reduzido, ela começa a ter um crescimento exponencial. A ideia de modelo de negócio é a ideia, a captação dos primeiros colaboradores, para depois ela ir obtendo investimento, né? A validade do aprendizado, porque enquanto se está com a empresa em nível de startup, trabalhando para um conceito novo de produto ou serviço para ser disponibilizado, aquilo ali se cria uma nova cultura, se aprende algo valioso para o mercado, para o futuro das pessoas. É necessária uma definição de time, né, que vai garantir
que aquela startup vai chegar a fazer a ideia virar realidade e desenvolver com os clientes em parceria. Então, muitas vezes, alguns clientes são procurados dentro daquele perfil daquele produto para serem testados. Então, um exemplo de startup do nosso mercado imobiliário, certa que eu não tenho dúvida, nós temos aí Zap Imóveis, nós temos 123i, nós temos Quinto Andar, nós temos esses sites mais famosos do mercado imobiliário, de comercialização, de exposição, de anúncios, enfim, são empresas que começaram como startups. Alguém pensou na ideia e começou uma empresa do seu início. Como é que funciona o investimento numa startup? Porque isso é outra coisa que se fala bastante. O cara criou a startup do zero, do bolso dele. Então, na verdade, assim, alguém que teve a ideia, achou alguém que topou executá-la e eles precisavam, obviamente, de alguém para trazer o dinheiro, o cacau, né? Senão, a startup não vai sair da ideia e do papel. Esse investimento pode ser feito por um investidor anjo, tá? Ou também chamado de bootstrapping, em inglês. Esse investidor anjo é uma pessoa física que vai investir dinheiro em troca de uma remuneração futura por meio de um contrato ou em troca de uma participação acionária com vistas a tornar aquela startup uma empresa de sucesso ou também chamada de unicórnio, que é a empresa que vale mais de 1 bilhão, e quando ela for vendida, ele ganhar dinheiro, né? É possível um capital semente. O que é capital semente? É um investidor, um fundo de investimento, um banco, uma empresa que investe um dinheiro para o início daquele projeto. Tem também a incubadora, que ela é a mais tradicional, que vocês mais vão ouvir. A incubadora, ela começa no projeto até os primeiros passos, ali, as primeiras etapas da startup. A aceleradora, por sua vez, ela tem um escopo maior. Então, vocês vão ouvir incubadora e aceleradora. A incubadora, ela fica nos primeiros passos, mais ou menos, por isso o nome, similar a um recém-nascido. Fica só nos primeiros dias. A aceleradora, ela tem uma metodologia bem mais complexa. Ela entra no começo, ela ajuda com a busca de investimento financeiro, ela presta consultoria, ela dá apoio na captação financeira de recursos, na estruturação societária, numa possível abertura de capital futura. Ela tem um escopo de trabalho muito maior, a aceleradora. E tem também o Venture Capital, né? Vocês também, esses jargões vêm em inglês, porque startup também vem do inglês, então a gente não tem muito como fugir disso, porque tudo que mexe com tecnologia, em geral, tem a língua inglesa como base. O Venture Capital é a compra de participação acionária da startup. Então, eu injeto dinheiro em troca de uma parte da sociedade, justamente também com vistas a, no futuro, me manter sócio de um negócio altamente rentável e, quando eu quiser vender a minha participação acionária, eu ter uma remuneração pela venda bem maior daquilo do que eu investi, né? É um negócio pura e tipicamente capitalista. E o Venture Building, ele é uma situação também um pouco mais complexa. Ele une a aceleradora com o Venture Capital, ou seja, a Venture Building de construir, né? Ele vem como aceleradora, pega uma participação acionária, societária, visando 80% da empresa. Então, por isso que ela começa como aceleradora, já tratado desde o início que ela vai ajudar a acelerar, vai prestar consultoria, vai buscar investimento, infraestrutura, vai fazer de tudo para que aquela startup dê certo, em troca de 80% de participação societária. Em startups, nós temos 2 tipos de contratos que são bastante comuns no sistema de startups. Nós temos o vesting. E o que é o vesting? É o contrato que eu faço com um colaborador, com um empregado da minha empresa startup, que eu não quero que ele saia porque ele é valioso para o projeto, valioso para a empresa. Então, eu faço um contrato de vesting. Antigamente também se fazia o contrato de stock option, mas ele é
diferente, eles têm regimes jurídicos diferentes. O vesting, ele busca, por meio de uma participação societária futura, e aí daqui a pouco eu vou falar do segundo contrato, manter o valor daquela pessoa dentro daquela instituição, para que ela não seja retirada para outra startup concorrente ou para outro projeto. Dentro do contrato de vesting, é possível ter um outro contrato que é o chamado cliff. O contrato de cliff é um estágio que aquele colaborador vai fazer antes de se tornar sócio efetivo. Então, eu seguro o meu colaborador por meio do vesting, escrevo lá para ele que ele vai ter uma participação societária, que é para manter ele motivado, feliz e dentro da minha corporação, para mostrar para ele que ele tem um valor significativo dentro da empresa, da estrutura da empresa, e eu, dentro desse contrato de vesting, eu posso colocar um contrato de cliff, que ele tem um estágio de 12 meses para ter direito a essa participação societária. Isso em virtude do comportamento, da situação que aquele colaborador vai se tornar sócio. Porque para ser sócio de um negócio, você precisa ter o que a gente chama em direito de affectio, né? Affectio societatis. O que é isso? Eu preciso ter a afeição de sócio, preciso ter a amizade para ser sócio. Sociedade é um casamento, né? É um casamento jurídico, né? É um casamento de objetivos, é um casamento de mastermind, é um casamento de ter a ideia de master no futuro, fazer aquilo dar certo. Com relação a blockchain e criptomoedas, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? O blockchain é um sistema que foi criado por um japonês chamado Satoshi Nakamoto, em 2008. O Satoshi, depois, ele desapareceu, então existe aí uma ideia de que o Satoshi talvez não estivesse nem mais vivo. Mas o que ele fez? Ele organizou, por meio de tecnologias existentes, computadores interligados e criou uma tecnologia de criptografia em bloco, por isso que é blockchain. Essa tecnologia é uma tecnologia baseada em criptografia, que foi primeiramente originada com a ideia de criação da moeda digital, da criptomoeda. Então, a ideia dele era que fosse criada uma moeda que eu pudesse usar no mundo digital, porque essa moeda não existe fisicamente, ela não tem cédula, ela não tem o coin mesmo, né, a moeda, ela é pura e unicamente digital. E ele criou essa ideia de moeda digital para que fosse possível transacionar na internet sem controle dos bancos centrais, portanto, sem controle do Estado. Mesmo quando a gente pensa em Banco Central não vinculado ao Estado, ele faz parte de uma ordem, de uma estrutura social. E a ideia foi ter uma moeda no mundo digital que não tivesse legislação, que não tivesse os perigos de um Estado, de um governo, né? A volatilidade de um governo, que não tivesse controle nenhum, a não ser dos próprios usuários da tecnologia. Então, foi feito como meio de pagamento, ele não é algo muito fácil de lidar, tá? A ideia da criptografia é o que garante a proteção, e por ser digital é mais seguro, é imutável, tem sido usado em outros modelos de negócio, vocês já devem ter visto aí, inclusive nos sites de alguns cartórios, indica o uso do blockchain, até por conta dessa nossa pandemia aqui, alguns cartórios já têm divulgado bastante, empresas de assinatura digital usam o sistema blockchain para garantir segurança jurídica, para garantir a imutabilidade, para garantir a autenticidade de um documento, e houve aí o uso dela recentemente, em 2019, por uma incorporadora grande aqui de São Paulo, que lavrou uma escritura de venda e compra de uma unidade imobiliária via blockchain em um empreendimento do Rio de Janeiro. Essa escritura não necessitou de presença física das partes, não desburocratizou o processo todo,
obviamente foram verificadas questões financeiras, questões de certidão, tudo bonitinho, tudo acertado, tudo. Então, vamos fazer a escritura sem a necessidade das pessoas se deslocarem no cartório, sem que as pessoas tivessem que passar por aquela burocracia toda. Foi feito pelo sistema blockchain e foi um sucesso. Então, há uma tendência, como a tecnologia, o mundo tecnológico não volta, há uma tendência do aumento da divulgação desse tipo de possibilidade. Agora, na Covid, muitas pessoas que não usavam aplicativos de vídeo para fazer reunião, por exemplo, hoje usam. Pessoas que não usavam outros meios tecnológicos acabaram tendo que se adequar em virtude da pandemia, mas isso tem um caráter positivo, porque isso é o que acontece no mundo todo. O Brasil é um dos países com o maior número de usuários de telefone, de smartphone do mundo, e também é uma das populações com um número crescente de aquisição de computadores, de notebooks. Então, isso, como dito no começo, é um mundo sem volta, né? Então, é tudo 100% digital, e os cartórios estão começando a usar o sistema por conta de segurança, imutabilidade e rapidez no negócio, né? Principalmente no negócio imobiliário. A assinatura digital, ela tem como base legal a MP 2200 de 2001, e essa autenticidade é através de algoritmos de criptografia. Então, não fiquem assustados quando vocês recebem um e-mail, combinado antes, claro, né, explicado como é que vai funcionar. Você faz o cadastro numa empresa de assinatura digital, e aí você sobe o documento na plataforma, você garante a autenticidade, porque foi você que fez aquele documento, e você envia para que as pessoas possam assinar, e essa empresa é quem autentica as assinaturas, e o seu documento fica assinado e registrado da forma correta. Com relação a criptomoedas, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: criptomoedas são moedas virtuais que usam o sistema blockchain. É um assunto que não é tão novo, mas ele é um terreno tanto quanto árido de conhecimento, porque ele envolve dinheiro, envolve mercado financeiro, envolve tecnologia. Então, muitas vezes a gente acaba ouvindo coisas, ficando um pouco preocupado, um pouco assustado com o tema. A verdade é que existem alguns tipos de criptomoeda. A mais conhecida é o Bitcoin, mas não tem só o Bitcoin. Tem a Ethereum, que é uma criptomoeda bastante conhecida. Tem a XRP, a Binance Coin, entre outras. Tá? Elas permitem transações de bens ou serviços no meio digital. Elas não têm, como eu disse, a moeda física. Usam sistemas computacionais em bloco para ser descentralizados e independentes dos bancos centrais e dos governos. Então, a gente entra naquilo que o Satoshi Kadomoto queria e tinha idealizado: a criação de uma moeda totalmente digital, independente de Estado, sem controle de Banco Central, sem regulamentação jurídica, para deixar que as pessoas tenham a liberdade, o livre arbítrio, o livre convencimento de utilizar a moeda. Ela é uma moeda com uma volatilidade muito grande em virtude de uma série de fatores. Questionamentos dos grandes instituições financeiras a respeito de sua validade, a troca mesmo de moedas de um lugar para outro, o custo de energia elétrica para se minerar as moedas, para fazer a troca de moedas, a compra e venda de moedas. A verdade é que quem conseguiu aí investir nessas moedas desde o seu princípio conseguiu uma valorização extraordinária, mas ela volatilizou em 2017 e 2018, chegou a patamares bem baixos, agora ela está, de novo, com uma rentabilidade bastante alta. Então, é para quem tem um certo apetite por investimento de risco, tá? Mas não é um produto simples. Existem empresas que te auxiliam a tratar do tema, a comprar e vender criptomoedas, né? Porque esse risco de não legalidade, não controle, volatilidade, ataques virtuais, intervenção do Estado, novas moedas que saem e aí faz com que o preço caia, isso deixa
a criptomoeda como um investimento de risco, né? Então, não é um investimento para qualquer um, mas é o futuro também das transações financeiras, apesar que a gente já vai falar daqui a pouco sobre o Sistema Brasileiro de Pagamentos e sobre toda essa revolução digital no sistema financeiro. Então, acredito que os criptomoedas permaneçam como um investimento mesmo, investimento da área de risco. Pois bem, dando continuidade aqui, a gente tem inteligência artificial. Mas o que é inteligência artificial? É uma mudança da relação das pessoas com a tecnologia. Ela automatiza os processos por meio de algoritmos e cálculos matemáticos. Então, ela capacita a máquina a tomar decisões, a fazer análises por meio de cálculos matemáticos, né, os algoritmos. Então, como é que nós devemos ver a inteligência artificial? Nós devemos ver a inteligência artificial sempre de uma forma muito tranquila, que ela é uma assistente virtual, né? Então, como é que a gente usa esse assistente virtual? A inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Nós, o setor imobiliário, vamos em condomínio, atuamos em condomínio, nós já temos aí inteligência artificial para reconhecimento facial, reconhecimento biométrico. Nós usamos nossos smartphones para fazer uma pesquisa num buscador por meio de inteligência artificial. Os computadores têm sistema de voz, reconhecimento de voz é inteligência artificial, porque muito se pensa, quando se fala em inteligência artificial, num robô, né? Naquele robô do filme. E, na verdade, a inteligência artificial é a máquina pensando, né? A máquina fazendo filtro daquilo que você dá para ela de dados, daquilo que você busca, daquilo que você pesquisa, daquilo que você quer. Então, quando eu tenho um aplicativo, aquele aplicativo que eu uso para ir da minha casa para a casa da minha sogra, eu coloco o nome das ruas e ele faz um trajeto com menor tempo, desviando de problemas de trânsito, ele usa uma inteligência artificial, porque eu só coloco alguns dados e ele faz o processamento dos algoritmos, ele pensa, por isso inteligência artificial, ele tem essa capacidade de processar bilhões de informações e transformá-las em dados estruturados. Então eu dou lá aquelas duas informações, local de destino, local que eu estou saindo, e ele, por meio daqueles dois dados, ele faz um cálculo, né? Ele utiliza, obviamente, o sistema do celular de localização, e ele faz um cálculo do melhor trajeto em menos tempo. Isso é uma inteligência artificial. Aquela pesquisa que eu faço, que eu aperto no buscador do celular e faço por voz, é inteligência artificial. É isso que a máquina faz, esse trabalho que a máquina faz de, com alguns dados, ele fazer o mesmo que o nosso cérebro faz, só que o nosso cérebro é inteligência biológica, a inteligência artificial também faz. E aí nós temos duas diretrizes. A primeira é o que é chamado machine learning, ou seja, aprendizado da máquina. É a combinação dessas tecnologias que permite aos computadores, aos processadores que estão em nossos aparelhos telefônicos, em nossos tablets, em nossos computadores, a capacidade de pegar o padrão de aquelas informações e tomar decisões no sentido de resolver aquilo que a gente está solicitando, tá? E aí ela, com isso, ela guarda. Então, um exemplo é a área do conhecimento da ciência, né? Ela ajuda a escolher um filme e um vídeo. Então, um bom exemplo de inteligência artificial são os streamings. Quando eu vejo um filme no streaming, começam a aparecer filmes relacionados, filmes parecidos. Como é que isso funciona? Na verdade, é uma inteligência artificial que ela viu, ela ganhou aquele dado, ela pegou aquele dado do filme que você assistiu, romance, comédia romântica, suspense, e com base naquele suspense que dentro do sistema dela ela tem, é um suspense com um vilão, um homem, com mocinha, ele pega esses dados e ele consegue cruzar semelhanças em outros filmes, suspense, vilão, homem, mulher,
com sangue, ele vai te apresenta outros filmes similares. Isso é uma inteligência artificial, isso é o aprendizado da máquina, é o machine learning. É a possibilidade que a máquina tem de, com alguns dados, te dar o resultado, e não só o resultado do que você está pedindo, mas de conseguir fazer com que auxilie-nos a tomar decisões com base em outras opções que ele dá com aqueles poucos dados que você deu. Por isso que é aprendizado da máquina. O outro é o Deep Learning. O Deep Learning é o chamado aprendizado profundo, né? Que é a técnica composta por uma rede neural artificial para a realização de serviços mais complexos por meio de algoritmos e outros cálculos matemáticos. Então, quando eu tenho um supercomputador que ele vai prever o clima nos próximos dias, eu tenho um Deep Learning. Eu tenho, portanto, uma máquina com um aprendizado mais profundo para problemas mais complexos. Tá? São tarefas de classificação, são tarefas que exigem mais cálculos do que simplesmente a busca de um filme ou vídeo. Então, nós temos em inteligência artificial essas duas formas de entender a inteligência artificial. O machine learning e o deep learning. O machine learning é a forma mais simples do aprendizado e o deep learning é a forma mais complexa, é a forma mais profunda de aprendizado da máquina. Ainda em inteligência artificial, né, nós temos aí que o nosso futuro vai ser baseado em plataforma e sistema de inteligência artificial para que aprendam-se, essas máquinas consigam aprender interações e dados. Então, o que são essas interações e dados? Nós vamos ter máquinas que vão ajudar, e hoje a gente já tem esse processo de conhecimento, por exemplo, o chamado Legal Tech. Então, nós temos empresas de inteligência artificial que, por meio do machine learning e do deep learning, começam a auxiliar advogados, departamentos jurídicos, juízes, promotores, a resolver problemas concretos de processos, por exemplo, por meios de estatísticas. Isso também vai acontecer no mercado imobiliário. Tenho certeza que as grandes incorporadoras já têm inteligência artificial para verificar essas questões ligadas a zoneamento, lançamentos, tipos de imóveis que aquele contexto sociológico, econômico é mais viável para aquisição, né? Então, nós temos aí a necessidade do direito se adequar rapidamente a essas questões, porque vem aí a internet das coisas, e a internet das coisas também tem inteligência artificial. Então, a gente volta para a questão da proteção de dados, porque as máquinas, como elas conseguem predizer algo com poucos dados, por meio do machine learning, e máquinas com deep learning, né, por meio do deep learning, conseguem resolver equações mais complexas, a tendência é que quanto mais dados, mais as máquinas vão resolver. E eu não acredito muito naquela ideia de filme O Exterminador do Futuro, tá? Não estou dizendo que isso é impossível, mas isso é pouco provável. Agora, a questão é, com a internet das coisas, em que eu vou chegar em casa e a minha geladeira vai dizer o que está faltando, o que não está faltando, daqui a pouco a geladeira vai fazer uma encomenda por meio do meu smartphone e vai pedir uma aprovação, a consequência dessa dinâmica tecnológica, o direito ele tem que se adequar. Então, hoje você tem um campo de estudo no direito muito vasto na parte de inteligência artificial. Por exemplo, primeiramente saiu a Lei Geral de Proteção de Dados e já é estudado o marco regulatório da inteligência artificial. Vai ser o próximo marco regulatório, a próxima lei geral que vai sair para a adequação social, adequação do ser humano a essa tecnologia. Então, a gente teve aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai criar essa mudança de comportamento, essa mudança de cultura nossa com relação aos nossos dados, aquilo que a gente pode informar ou não. Lembrando que a LGPD tem como base autodeterminação informativa, ou seja, eu decido que informações a pessoa vai poder ter de mim ou não. A mesma forma, virá aí um marco regulatório da inteligência artificial, porque a gente vai
precisar regulamentar a responsabilidade civil e criminal da inteligência artificial, a parte de conteúdo que a inteligência artificial produzir, a propriedade intelectual da inteligência artificial, as relações de trabalho com a inteligência artificial, a inteligência artificial na medicina, a inteligência artificial nas cidades, ou seja, as cidades inteligentes. Então, por exemplo, as cidades inteligentes, a inteligência artificial vai refletir diretamente no mercado imobiliário. A importância do tema é para a nossa vida em geral. Então, é importante que se tenha essa noção do machine learning, do deep learning, do que é inteligência artificial, porque essa revolução 4.0, ela não volta atrás, ela tende a ter uma dinâmica e um envolvimento da nossa vida muito maior do que a gente tem hoje, né? O carro que vai se dirigir sozinho, o carro autômato, ele nada mais é do que um carro com diversos sensores e com uma inteligência artificial que não só vai fazer com que você possa andar seguramente, mesmo que você esteja falando ou escrevendo num aplicativo, e vai, com isso, diminuir a insegurança no trânsito, diminuindo os acidentes, possibilitando uma série de outras aplicações aí quando isso estiver devidamente em funcionamento. Uma barreira que certamente vai vir com o carro com a inteligência artificial que vai dirigir sozinho é a parte de direito de trânsito, porque será necessário uma legislação de trânsito que regulamente a inteligência artificial no trânsito, esse carro que se dirige sozinho. Se ele atropelar alguém, se ele sofrer um acidente e machucar alguém, matar alguém, entra a responsabilidade civil da inteligência artificial. Passando para a parte financeira da tecnologia, o Brasil vem passando por um processo já há bastante tempo, desde 2003, mais ou menos, com a criação do Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? Até um errinho ali, está faltando um S, Sistema Brasileiro de Pagamentos. O que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos? É o sistema pelo qual o Banco Central ele dispõe da troca entre instituições financeiras, uma instituição credora e uma instituição devedora. Quando eu transfiro dinheiro para uma pessoa, o dinheiro sai da minha conta, da minha instituição financeira, para outra instituição financeira. Então, esse sistema funciona com uma base legal, né, que são as normas do Banco Central, a legislação bancária e de mercado de capitais, que cria procedimentos e regras, né, evitando, assim, os riscos do sistema. Então, nós temos o Banco Central como um garantidor de que todo esse sistema funcione. Ele é o Banco Central, ele é um ente federal, como o Cresce, que regulamenta os corretores, como a OAB, que regulamenta os advogados. O Banco Central é quem regulamenta as instituições financeiras do país. E é ele o responsável pelo avanço tecnológico do sistema de pagamento. Então, o Banco Central vem, desde 2003, revolucionando com a aplicação de uma série de sistemas a dar uma dinâmica financeira mais rápida e mais segura para os usuários do sistema, que são as pessoas físicas e jurídicas que possuem contas em bancos, que possuem dinheiro no mercado financeiro, por exemplo. Né? É um processo que o Brasil vem atravessando com bastante eficiência e dinamismo. Então, como é que funciona esse sistema? O Banco Central, primeiramente, a ideia dele é reduzir o custo do crédito para nós consumidores. E o Banco Central, ele tem uma ideia de incondicionalidade dos pagamentos, ou seja, se eu transfiro, eu não posso correr o dinheiro para alguém, eu não posso correr o risco que esse dinheiro não chegue até a conta da instituição financeira da outra pessoa, né? O conhecimento pleno dos participantes do mercado e da sua solvabilidade, ou seja, todos os participantes do sistema financeiro, eles devem ter condições de honrar suas obrigações perante as demais instituições e o Banco Central, né? E a estruturação de novos mecanismos para riscos e trocas financeiras. A principal mudança
foi a transferência eletrônica disponível, também chamada de TED, né? Em 2002, por meio de uma circular, o Banco Central criou a TED e a TEA. Então, o que é a TED? A TED é a que a gente vê mais comumente, é a transferência eletrônica disponível, né? Que a gente faz hoje, que agora a gente já vai falar do Pix, foi substituída, mas não extinta, por uma via mais rápida, que é o Pix, que está aí iniciando o processo. Então, a TED e a TEA foram criadas com o intuito de tirar o sistema financeiro daquela situação de comodismo de só usar o DOC, né? Por meio da implantação de sistemas tecnológicos, foi possível fazer o TED e o TEA, que é a transferência eletrônica agendada, funcionarem com uma eficiência bem melhor do que o DOC. Tanto que eu faço um TED até determinado horário, o dinheiro entra em 30 minutos, 40 minutos, muitas vezes em 10 minutos está na conta, né? O TEA é a transferência eletrônica agendada, é aquela que eu faço o agendamento para 1 dia, 2 dias, 10 dias, 30 dias. Esses dois sistemas vieram para, com o uso da tecnologia, ampliar a troca financeira e dar essa questão de diminuição de risco e maximização de eficiência, né? Depois veio a transferência, a TEC, que é a transferência entre fundos. Então, quando eu tiro o dinheiro de um fundo e eu passo esse dinheiro para uma instituição financeira, distribuir entre pessoas. Esta é a TEC. É uma transferência que eu vou fazer, eu vou retirar o dinheiro de um fundo e vou passar para uma instituição financeira distribuir esse dinheiro para outros fundos de outras pessoas físicas ou jurídicas. Isto também hoje faz-se com o uso de tecnologia que o Banco Central colocou em funcionamento. Nós temos os meios de pagamento que é chamado de IP e AP, que nós temos hoje aí, junto com o TED, o mais novo tema do momento, que é o Pix. O que é o Pix? O Pix é um meio de pagamento imediato, instantâneo. Ou seja, é um meio de pagamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de uma chave aleatória, por meio de um QR Code, por meio do e-mail, por meio do CPF. Você escolhe qual o meio mais seguro que você entende para fazer o Pix. O bom do Pix é que, da mesma forma que o TED e o TEA revolucionaram a transferência que antes era feita por DOC, ou que eu tinha que esperar um final de semana para fazer, hoje não. Hoje eu consigo programar uma TED hoje, quarta-feira, para a próxima segunda-feira, por exemplo. Com o Pix, eu posso fazer ela no sábado ou no domingo. Evita essa questão de, nossa, só posso pagar na segunda-feira porque hoje é sábado. O Pix ele funciona o tempo todo, dando uma maior agilidade ao sistema de troca financeira, facilitando a vida das pessoas. É um meio seguro. O Pix é parte de um projeto de Open Banking, que é o quê? É a modernização do nosso sistema financeiro que começou na Europa, Estados Unidos, e o Brasil não tinha como escapar dessa revolução financeira. O Brasil tinha que entrar nesse sistema de agilizar, não só por uma questão de pressão externa, mas porque é importante usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas, e é para isso que o Pix veio. Então, por meio do Pix, ele tem essa segurança de você escolher um meio seguro de fazer a transferência para evitar o máximo possível a captura de dados, a clonagem de uma conta, a clonagem na hora de transferir, enfim. É para isso, e a identificação da instituição financeira que sai o dinheiro e da qual é acreditado. Isso tudo vem dentro de 500 carteiras, dos chamados carteiras digitais do Banco Central, ou e-wallets. E dentro desse contexto de carteira digital, nós temos aí uma série de meios de pagamento, como o NFC, que é o pagamento apenas encostando um telefone celular ou um relógio numa maquininha de cartão, né, de débito ou crédito. Eu encostar o cartão na maquininha sem inseri-lo na maquininha é o NFC também. Isso faz parte dessa modernização do sistema com vistas a
dar um dinamismo financeiro maior. Essa troca financeira que é possibilitada de domingo a domingo, 24 horas por dia, faz com que haja um dinamismo financeiro, bancário, de pagamentos, de adimplemento de obrigações muito maior do que a do TED, e a do TED era muito maior que a do DOC, né? Fintechs. O que são fintechs? A palavra se originou de Financial Technology, ou seja, tecnologia financeira. Então, a fintech, ela é sempre uma empresa, uma startup, né? Uma empresa que cria uma solução de produto ou serviço no meio digital da parte financeira. Então, nós temos vários exemplos de fintech. Nós temos PicPay, Mercado Pago, PayPal, as maquininhas, agora tem até maquininha que já manda pagar a gorjeta na conta do garçom. Enfim, tudo isso faz parte do mundo fintech. Então, ela é uma startup que inova e otimiza produtos e serviços de cunho financeiro, tá? Entre 2019 e 2020, nós tivemos um crescimento de 28% de fintechs. E aí nós temos alguns tipos de fintech. Nós temos as fintechs de pagamento, como as que eu citei agora há pouco, onde eu pago e tenho um cashback, né? Eu tenho um pouco do dinheiro de volta, onde eu uso para pagar um serviço ou produto que eu adquiro no e-commerce. Então, eu vou lá num site de busca de máquina de lavar roupa. E aí eu vou pagar, e aí ele fala, olha, você pode emitir o boleto, você pode colocar os dados do cartão de crédito, ou você pode pagar via determinado fintech de pagamento, tá? Das que eu citei ou outras. E aí você efetua o pagamento por meio dela. Isso é uma fintech de pagamento. Nós temos uma fintech de crédito e empréstimo. São as fintechs que você obtém crédito e empréstimo financeiro imediato ou consignado. Nós temos a fintech de crowdfunding. Crowdfunding é quando eu junto doações para um projeto de startup ou para um projeto pessoal. Então, eu vou escrever um livro, eu não tenho recursos financeiros, eu preciso criar ali um fundo em que as pessoas podem doar de 10, 5 reais, 20 reais até 1 milhão, para que eu possa escrever esse livro. Eu falo, olha, o projeto é escrever um livro e trata de determinado tema, esse tema é importante para a sociedade, eu preciso de doações. Essas doações são captadas por uma empresa, da qual eu vou assinar um contrato, que eu tenho que fazer uso do dinheiro para aquele projeto, sob pena de devolver, sob pena de multa, enfim. Essa empresa que faz a captação dos recursos, que eu uso por meio de um aplicativo ou de um site, né, um site de crowdfunding, ou um aplicativo de crowdfunding, ele é uma fintech. Eu tenho as fintechs de bitcoins, né, fintechs de criptomoedas, nas quais eu uso a fintech ali para adquirir, para vender, para negociar criptomoedas. Eu tenho as fintechs de controle financeiro, como, por exemplo, eu baixo um aplicativo de organização das minhas contas financeiras. Esse aplicativo vai ter acesso ao meu banco, se eu quiser, ou eu posso preencher os meus gastos, e ele diz se eu devo economizar, se eu tenho uma sobra, o que eu poderia fazer com essa sobra de dinheiro no final do mês, quando sobra. Esse tipo de aplicativo é uma fintech, né? Lembra, tecnologia com finanças. Não é para ficar com a ideia única e exclusivamente de banco digital. Banco digital também é uma fintech. Mas, sim, a questão do tudo que se refere a finanças. Tá? Eu tenho as fintechs de investimento que me possibilitam aplicar dinheiro. Vocês veem bastante propaganda por aí de você investir 10 reais, invista de 10 a 100 reais em determinada carteira de ações, em determinado investimento. Ela é uma fintech de investimento. Tá? Esses são os tipos de fintechs que nós temos. Tá? Se é digital, por meio digital, mexe com finança, é fintech. Vamos passar agora para compliance digital. O que é compliance? Né? O compliance, como o próprio nome diz, é conformidade. Mas conformidade com o quê? Conformidade com o contrato, conformidade com processos, conformidade com a lei. Então, compliance digital é tudo aquilo
que eu entre em conformidade com a legislação de direito digital, que é o nosso objeto aqui hoje nessa nossa conversa. Então, quando eu tenho um e-commerce, né, uma pessoa me procura e fala, olha, vamos montar um site para vender máscaras contra a Covid. Legal, esse site vai vender como? Pacotinhos com 1, 2, 3, 10, vários tipos de pacotinhos, cores, modos, estampas diferentes. Ela é um e-commerce, né? Ela é um B2C, né? Ela é uma empresa que vai vender para o consumidor. Então, eu tenho que ir lá no decreto do e-commerce, eu tenho que fazer termos que a pessoa vai ter direito a ler para dizer se concorda ou não com a compra e venda, como é que funciona. Eu vou ter que preparar o cookie, a política de privacidade do cookie, o que é que o cookie pode captar, o que é que não pode captar para facilitar a navegação. Eu vou ter ali questões de marca, propriedade intelectual, marca e patente. Então, tudo isso é um trabalho jurídico que se faz para uma empresa que está iniciando ou uma empresa que já existe, mas vai mudar seu modelo de negócio para continuar vivo e lucrando. Então, estou dando um exemplo para vocês. Quando eu monto o e-commerce, toda essa questão de política de privacidade para adequar a LGPD, segurança da informação para adequar a LGPD, a parte de compra e venda do produto, como é que funcionam as regras de e-commerce no decreto do e-commerce, como é que funciona o trato com o consumidor com base no direito do consumidor, para que eu deixe a empresa, o site da empresa, o site do corretor que vai negociar, o site do corretor que vai publicar seus imóveis, o site da administradora que faz administração, envia boleto, faz assembleia por meio virtual, ou mesmo o site do condomínio, o aplicativo do condomínio tem que ter regras, ainda mais hoje, não só com a LGPD, mas com o marco regulatório da internet e as outras legislações que eu estava falando para vocês, não só com relação à privacidade de dados, mas também com toda essa parte regulatória, a parte do direito. Essa conformidade do mundo digital com o direito e as obrigações contratuais é o compliance digital. É a governança corporativa, é a transparência e a adequação daquele negócio, daquela pessoa física ou jurídica, física quando é um profissional autônomo ou liberal, que busca lucro, ou da empresa, e precisa estar adequado a toda a legislação e de forma preventiva e aos contratos que ela vai realizar, que ela cumpra suas obrigações contratuais, é o compliance digital. O compliance digital também está ligado à ideia de gestão de crise, né, prevenção e resposta rápida à crise. Ele depende de alguém que conheça de compliance, que conheça bem de legislação. Então, no caso de digital, um advogado que conheça de direito digital, de preferência, né, já tenha bagagem, experiência, que possa prestar uma consultoria eficiente para prevenir e evitar com isso processos judiciais ou administrativos que gerem passivos financeiros relevantes para a empresa, código de ética com seus funcionários, procedimentos internos, como é que se manda um e-mail, um script de e-mail para a resposta de um cliente, como é que se trata um cliente com vistas a evitar um processo, como é que você trata seus empregados para evitar um processo. Tudo isso é o campo de estudo do compliance digital. A parte de segurança da informação está sempre ligada à parte de confidencialidade, integridade, disponibilidade dos ativos da empresa, dos ativos tecnológicos da empresa, que é o quê? A informação, o tratamento dos dados das pessoas, os processos internos e externos com que aquela empresa lida, evitando com isso problemas como hackeamento, problemas de crimes digitais, que é o nosso próximo tema. Então, uma sugestão é tentar o mais próximo possível realizar uma segurança da informação que esteja adequada à ABNT, né, a NBR, a ISO. Então, nós temos uma norma específica que trata do tema de segurança da informação, que é para ter uma visibilidade da alta direção com relação aos sistemas e com relação aos procedimentos de tecnologia da informação, uma abordagem ágil para tomada de decisão de forma a responder às eventuais necessidades e, antes disso, a prevenção, né? Investimentos eficientes em sistemas e pessoas
para garantir o sistema de segurança da informação na sua empresa. Então, por exemplo, uma administradora de bens de condomínio precisa ter um sistema de informação muito hermético, muito bem cuidado, porque ela trata dados de condôminos, dados de administrados dos bens, que isso pode causar um prejuízo gigantesco para a administradora como responsável por aqueles dados, por aquelas informações financeiras e pessoais imobiliárias, né? Tem que estar, portanto, em conformidade, né? Ainda dentro do tema de conformidade, alguns princípios são importantes relacionar, que é o da segurança da informação para toda a organização. Então, não adianta ter segurança da informação para a diretoria e não ter para a gerência, não ter para o colaborador, todos os colaboradores, que os colaboradores sejam treinados, sejam capacitados para entender essa mudança de comportamento, esse cuidado que precisa com o mundo digital, adotar uma abordagem baseada em riscos, tentar reduzir os riscos ao máximo, inclusive para poder comprovar, num eventual questionamento administrativo ou judicial, que a sua empresa, que o seu negócio, seja individual, corretor, seja imobiliária, administradora, condomínio, esteja devidamente protegido ao máximo que possa comprovar por conta de ônus da prova, porque não conseguindo provar, a outra parte, se for hipossuficiente, como uma pessoa física, um consumidor, ele virá a vencer um processo por essa questão delicada da prova, tá? E analisar praticamente o desempenho em relação aos resultados do negócio, como a segurança da informação e o TI podem facilitar a dinâmica do negócio com o fim de oferir lucro, porque a ideia da empresa é essa, é oferir lucro, né? Quando eu falo em crimes digitais, eu estou falando para vocês dos mais diversos tipos de crime. Nós temos desde o hacker e do cracker, que é aquela pessoa que invade, né? O hacker, na verdade, ele em tese, semanticamente, ele seria o bonzinho, mas acabou que popularmente ficou como o nome do vilão, e o cracker era o vilão. Hoje praticamente não se usa mais muito esse termo, tá? Deixa eu passar aqui para lembrar dos crimes digitais para vocês. Os crimes digitais muitas vezes são transnacionais, o que cria um problema para a investigação e processamento dos eventuais acusados, porque muitos desses crimes são praticados com pessoas que estão fora do país, isso cria uma dificuldade enorme para a polícia judiciária, né? A questão da investigação policial, São Paulo primeiramente tinha uma delegacia dentro do DEI, que hoje tem uma delegacia própria de crimes informáticos, que está abarrotada. Só agora no período da Covid foram 2 bilhões e 600 milhões de invasões a telefones e computadores. Então, houve um aumento de mais de 60% das fraudes tecnológicas, até porque houve um aumento de mais de 47% nas compras online. Então, consequentemente, as fraudes mais variadas, fraudes financeiras, como, por exemplo, capturar um dado por meio de auxílio de um funcionário, não de um órgão público, e fazer um empréstimo consignado, enfim, são vários os problemas na esfera criminal com relação aos crimes digitais, por falta de aparelhamento do Estado e também por falta de informações das pessoas. As pessoas acabam negligenciando, por exemplo, com senhas. Colocam senhas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, I love you, o nome da minha esposa. Então, vejam, é importante que a sua senha tenha letras, números, letra maiúscula, letra minúscula, símbolo. É importante que você tome cuidado com o que você posta. É importante tomar cuidado com postagem com criança. É importante você não colocar sua vida tanto em rede social quando você sai para uma viagem, deixa sua casa fechada. Enfim, são cuidados que são necessários no mundo digital. Cuidado com deixar a senha gravada em aparelho celular, o celular sem proteção, de bloqueio de tela e outros problemas que parecem, às vezes, de filme, mas que não estão aí. Os mais comuns são as fraudes financeiras, o ransomware, que é o sequestro de dados de uma empresa e que só são devolvidos mediante pagamento. Nós temos o problema da pedofilia, nós temos o problema da pirâmide financeira, nós temos uma série de crimes, estelionato, crimes contra a honra, os haters de rede social,
que praticam crimes de injúria, difamação. Tudo isso deve ser muito bem pensado, porque o mundo digital, existe uma comparação no estudo do direito digital de que dados e informações, quando vazam, não é um vazamento similar ao de um petróleo. O petróleo eu consigo conter. O vazamento de dado, informação, vazamento de foto, ela é rapidamente propagada para o mundo todo em questão de minutos. E você não tem como estancar um eventual vazamento desse tipo de informação. Então é preciso tomar cuidado, sim, no ambiente de trabalho, dentro da imobiliária, dentro da administradora, você, corretor autônomo ali trabalhando, trocando mensagens, cuidado com o que escreve, não escreve e-mail com raiva, porque você pode acabar causando uma injúria, cuidado com o que você escreve, porque e-mail é prova, WhatsApp e Telegram é prova, mensagem de texto é prova, rede social é prova, então vocês precisam tomar muito cuidado com essas provas digitais não serem usadas contra você. Fintechs no ramo imobiliário, nós temos fintechs que proporcionam aí, como eu disse, empréstimos imobiliários, nós temos o WhatsApp, que foi muito utilizado por algumas incorporadoras mais populares, eu não posso citar o nome, mas usaram e negociaram 2 bilhões de reais em imóveis por meio de WhatsApp, da mesma forma que Casas Bahia e Magazine Luiza se adequaram à pandemia vendendo bastante por meio de WhatsApp. Cuidado com o seu site, procure ter conformidade, compliance digital com o seu site de anúncio, procure não roubar fotos dos outros colegas, porque isso pode gerar um processo. Isso é algo... Eu estou narrando para vocês algumas coisas que eu ouço no mercado imobiliário. Fulano roubou foto do meu site que eu tirei. Esse furto é passível de processo, da mesma forma que um imóvel em exclusividade, um corretor ligar ali para um proprietário e tentar fazer ali uma concorrência desleal, por exemplo, né? O uso da inteligência artificial no setor imobiliário, como eu disse, é bastante comum, tanto nos grandes players, mas também é possível, sim, aplicar para imobiliárias, para administradoras. A LGPD é imprescindível, a adequação e implantação, né, o treinamento, a política de cookies, a política de site, o compliance dentro das estruturas imobiliárias, é imprescindível para um melhor mercado imobiliário, e um mercado imobiliário adequado, antes que comecem a chover ações indenizatórias por não tratamento de dados, por uso indevido de dados, por cadastramento indevido de dados. A LGPD é extremamente importante. Isso foi só um overview, como eu falei, passar um pouquinho de cada tema, mais para dar uma visão geral de algumas partes do direito digital. São discutidas várias frentes, mas acho que a ideia era contribuir para vocês, amigos corretores, um pouquinho do direito digital, um pouquinho das coisas que são tratadas no direito digital, que esse novo mundo é o que está aí no presente, é o nosso futuro, e sempre pensando que ele vai auxiliar o corretor a trabalhar melhor, a ser mais eficiente, mais competente, e poder lucrar melhor, poder desenvolver um trabalho melhor, porque não é fácil, eu bem sei. Então, estamos juntos. Agradeço muito aí a oportunidade. Estourei um pouquinho o tempo aí, 10 minutos. Vou convocar o Anderson para voltar aqui para a tela, né, Anderson? Opa! Marcelo, nem esse estouro de tempo, mas nem se cogita nada a respeito disso, pelo amor de Deus. Por mim, eu acho que você ficaria aqui mais umas 2 horas falando, se fosse possível. É que eu tô traumatizado, que na outra live eu estourei 30 minutos. Traumatizei. Tá certo. Não, mas trazendo informações de conteúdo relevante, como foi a de hoje, pelo amor de Deus, eu acho que cada um dos slides que você apresentou, com aquelas 4 caixinhas, nossa, mas dava para escrever um livro de 4 compêndios, na verdade, né? Porque a informação é muito, dá para se aprofundar muito a respeito disso. Né? No próximo ano eu vou coordenar um livro de crimes digitais e vai sair um livro do Código de Ética da Advocacia com um texto sobre a ética da advocacia no mundo digital. Opa, eu cometi um pecado que eu ia indicar um curso
para os amigos corretores, eu passei até para o Gilberto o slide com o link. É um curso sobre LGPD e compliance digital, né? Importantíssimo. Pois é, eu vou tentar abrir aqui o PowerPoint, meu computador não anda muito ortodoxo, para poder colocar aqui na tela. Pronto, enquanto você abre, deixa eu aproveitar esse momento para anunciar que quem está nos acompanhando ao vivo, que nós temos agora, daqui a pouco, na verdade, daqui 1h e pouco, às 20h30 pontualmente, começa mais uma live hoje, oferecida pelo Cresce, aqui nesse mesmo ambiente que você está, seja a TV Cresce, seja a nossa fanpage do Facebook, seja o nosso canal no YouTube. Então, às 20h30, começa uma live com o nosso colega José Florencio, que vai falar sobre a fórmula do destravamento do mercado de usados. Então, você que quer penetrar no mercado de usados, ou você que já atua no mercado de imóveis usados, mas quer ampliar, então, o seu potencial, né, de realizações, então acessa aí esse link, tá? Aliás, fica aqui no nosso ambiente que você vai ter às 20h30 essa live. Agora, voltando aqui, doutor, nós temos aqui o curso, o link para o curso que você estava falando a respeito. O PowerPoint está demorando para abrir, mas o link está aí. É um curso de 4 semanas, não é todo dia, 2 vezes por semana somente, à noite, de 2 horas, 3 horas mais ou menos, com intervalo. É um curso muito bem estruturado, ele é um curso da USP, é um curso da FEA, tá? Esse curso ele é feito na Faculdade de Economia Aplicada, né, da FEA, mas ele é um curso de LGPD e Compliance. Ele é ministrado por uma professora da PUC, que é a Rita Blum, uma das maiores especialistas brasileiras em direito digital e privacidade. O doutorado dela é privacidade e direito do consumidor, então é um tema que está ligado à nossa vida imobiliária recorrentemente, né? Ela tem um mestrado na Bélgica, é uma pessoa extraordinária, uma professora extraordinária, e alguns professores são convidados, então tem professor de compliance convidado, só gente assim do mercado, muito experiente, que passa um conteúdo bem bacana. O curso não é para advogados, o curso ele tem, eu já fiz esse curso, o curso tem gente de TI, gente de imobiliária, tem advogado, tem administrador, porque a ideia do curso não é ser um curso jurídico. A ideia é dar ferramentas de LGPD e compliance para quem tem negócio, para quem trabalha, enfim, para entender melhor justamente isso que a gente conversou no começo, entender esse mundo novo que a Covid fez o pessoal correr para aprender, né? Bacana. Quem fizer inscrição... desculpa. Quem fizer inscrição no curso e citar meu nome, aí tem desconto de 10%. Opa! Aí já é interessante. Porque como eu sou amigo da coordenadora, ela falou, olha, quem vier por sua indicação, eu dou um desconto de 10% no valor total do curso. Então, maravilha. Então fica aí a dica para quem nos acompanha, seja você que está ao vivo ou você que agora acessou o vídeo. No nosso repositório, está aí https://bit.ly com y /LGPD, que é o assunto do curso, _3. Pronto. E aí, lá no processo de inscrição, tem LGPD _3. 3. Lá no processo de inscrição, vai ter alguma informação lá, algum local para você citar indicação, né? Como ficou sabendo do curso, alguma coisa nesse sentido. Aí. Então, cita a indicação aqui, né? Do doutor, que você vai ganhar, então, 10% de desconto. Maravilha. Então, vamos lá. Temos aqui uma pergunta. Dado o adiantar, eu vou fazer essa pergunta que é o adiantar do nosso horário, eu vou fazer essa pergunta aqui que é altamente relevante, e aí a gente vai para o nosso encerramento, que, como eu falei, daqui a pouco começa mais uma live. Então, vamos lá. O Rafael, que nos acompanha pela TV Cresce, ele coloca, por que, afinal de contas,
A delegacia especializada em crimes digitais só aceita denúncia de crime financeiro. Qualquer outra nesse ambiente digital mandam para as delegacias comuns. O que acontece? Então, o que acontece assim, na verdade, assim, ela aceita outras denúncias de crime digital. É que eles estão assoberbados de trabalho e dependendo da circunstância de fato, porque direito tem esse problema, né? Tanto em processo administrativo quanto processo judicial, é muito complicado a gente falar sem ver as circunstâncias específicas de cada caso. Então, às vezes, você escuta assim, meu filho foi preso por tráfico, sei lá, por roubo, mas o filho da vizinha também foi preso por roubo, saiu da cadeia em 6 meses. Por que meu filho não saiu em 6 meses? Porque o seu filho tem as circunstâncias dele, o promotor dele, o juiz dele, o processo dele, as provas dele, um é diferente do outro. Então, assim, em tese, essa delegacia de crimes digitais, ela aceita todos os crimes relacionados ou efetuados em crimes dentro do ambiente digital. Eles estão hoje com um problema gigantesco de infraestrutura, porque houve uma crescente enorme, e dependendo, alguns crimes, eles, apesar de serem feitos no ambiente digital, eles são qualificados pelo Código Penal por falta de legislação digital específica. Então, por exemplo, hoje eu não tenho crime de vazamento de dados. Tem uma proposta de projeto de lei de LGPD penal. Então, vamos supor, se é um estelionato, né, mesmo que ele tenha sido praticado em ambiente digital, ele ainda é um estelionato. E aí tem que seguir as regras do estelionato, o local do crime onde foi praticado o crime. Então, por isso, é mandado para a delegacia, outra delegacia, por isso. Então, posso incluir nessa lista de exemplos a injúria, difamação, coisa nesse sentido também? Sim. Análise de cada caso concreto, quando você chega na delegacia, ele vai ver ali. Vejam, não foi um crime, por exemplo, como invasão de dispositivo, Lei Carolina Dickmann. Aí você tem uma lei específica para aquilo, que é uma lei de direito digital, né? Lei de invasão de dispositivo. Aí não tem como escapar, fica nessa delegacia. Dependendo da situação de fato, o crime que é classificado, ele tem que verificar se fica lá ou se manda para outra delegacia. Aí é um problema de legislativo. O legislativo federal, né, Senado e Câmara, porque direito penal não pode ser legislado pelo Estado, nem pelo município. O legislativo federal tem que legislar para adequar isso. E aí o direito tecnológico é muito mais rápido do que o direito em si, né? A capacidade de legislar nunca vai estar... É difícil ficar à frente do mundo tecnológico. Posso entender, de forma pragmática, bem resumida, obviamente, que o crime que aconteça no ambiente digital não necessariamente seja um crime digital. O crime digital é aquele que somente acontece no ambiente digital e fora dele não teria condições de acontecer. Por exemplo, invasão de um equipamento móvel, né? Por exemplo, um smartphone ou um tablet, uma invasão. Se não fosse o ambiente digital, não teria formas de acontecer. Já um caso de injúria, racismo, difamação, é algo que pode acontecer fora do ambiente digital. O ambiente digital foi apenas o local de sua ocorrência. É isso. Isso, foi só o meio, exatamente, foi só o meio utilizado. Então, a não ser que saia lá na frente uma lei que fale, olha, a injúria feita em ambiente digital deve ficar na delegacia de direito digital, né, na delegacia de crimes digitais, aí sim ele vai poder segurar lá. Então é exatamente isso que você falou. Perfeito. Então, temos aqui muitas informações. Você que acompanhou esse vídeo, chegou até esse ponto, o que eu te sugiro fazer? Voltar e assistir tudo de novo. Talvez não agora, mas num outro momento, porque tem muita informação aqui. Cada bloquinho de informações é riquíssimo de conteúdo, não só para você assimilar nesse vídeo, mas para abrir o seu horizonte de pesquisas a respeito de desenvolvimento de conhecimento.
É claro que o doutor aqui, nesta 1h10, 1h15, né, avançamos um pouquinho mais agora com a pergunta, mas nesse tempo ele não se aprofundou, foi uma palestra não instrucional, foi uma palestra de conscientização, obviamente. Isso. Então, a ideia aqui é que você, então, amplie o seu... Foi ampliado o leque de entendimento, de conscientização a respeito do que você deve saber. Então, agora pega a informação que seja mais relevante ou necessária para o seu entendimento e se aprofunda, porque agora você sabe que isso existe. Então, tivemos aqui a presença do Dr. Marcelo Fonseca Santos, né? Muito obrigado mais uma vez, doutor, ser prata da casa aqui, está sempre conosco, trazendo informações extremamente relevantes, seja nos nossos eventos presenciais, que infelizmente por enquanto estão suspensos, seja nos nossos eventos online, né? Está sempre aqui conosco, ampliando o potencial de realizações dos corretores de imóveis, e não só dos corretores de imóveis, de todos aqueles que se interessam por conhecimentos no mercado imobiliário. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, eu estendo aqui o nosso mais profundo agradecimento, na esperança de tê-lo continuamente aqui conosco, trazendo mais informações, que a sua presença, sua participação nos nossos eventos é sempre muito enriquecedora. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento de compartilhar conhecimento, isso aí é extremamente valioso, não só para a gente, mas para a comunidade do mercado imobiliário de modo geral, e estendo aqui, então, um espaço para o nosso fechamento, para que você deixe a sua última mensagem, para a gente fechar, então, a nossa live com chave de ouro. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço a você, ao Cresce, por mais essa oportunidade. Eu espero estar sempre junto com vocês aí, passando o possível e estudando para poder auxiliar o mercado. Acho que a minha contribuição para o mercado imobiliário é dessa forma, não só advogando, mas podendo trocar mesmo conteúdo. E a sugestão que eu dou para os corretores, para os donos de administradora, síndicos, enfim, todo o mercado imobiliário, é que a tecnologia não é para ser assustadora, ela veio para ajudar. Então, aprofunde-se, entenda, conheça, estude para que você possa tirar o maior proveito de forma segura, correta, honesta, fazendo com que a tecnologia trabalhe para você oferir mais riqueza, tanto de conhecimento quanto financeira para você. Muito obrigado.